temos então esse trecho aqui desse mapa. Não sei se vai ser possível de todos identificarem, mas aqui nós temos a Baía de Guanabara, né? Aqui a cidade de Niterói, estaria mais ou menos por aqui. Seguindo aqui nós vamos ter Saquarema, Araruama, aqui nós temos a Lagoa de Araruama, e logo chegando aqui nesse ponto nós temos esse cabo aqui, ou esses dois cabos aqui, que formam a região do Cabo Frio, né? Aqui nós temos onde hoje é o município de Búzios, e aqui onde hoje é Arraial do Cabo, e entre os dois o Cabo Frio. Tudo isso era o Cabo Frio, onde desde logo após 1500, 1504, já havia sido fundada aqui uma feitoria. Lembra das feitorias? A primeira feitoria da América Portuguesa foi criada aqui em Cabo Frio, na saída aqui da Lagoa de Araruama, que sai aqui em Cabo Frio. Aqui já havia uma feitoria. E o que acontecia nessa feitoria? O comércio de pau-brasil. Então, desde lá de 1500, nós estamos falando de 1550 já, a década, né? De 54 para 55. Então. Desde 1500, 50 anos, já havia ali o comércio do pau-brasil, né? E não havia um marco da presença colonizadora portuguesa, a não ser essa feitoria e esse comércio. Isso significa que comerciantes portugueses já passavam por ali há décadas fazendo comércio de pau-brasil, mas não só portugueses. Também era muito comum a presença de comerciantes franceses nessa região. E de tanto fazerem o comércio do pau-brasil nessa região, esses franceses já haviam se tornado aliados, já possuíam ali alianças, né, de comércio, enfim, com os indígenas dessa região. Toda essa parte que está marcada aqui em verde era a área ocupada pelos índios Tupinambá que viviam nessa região. A partir desse limite aqui começa a área onde viviam os índios Goitacá e começa a capitania de São Tomé, né? Bom, já essa parte aqui mais laranja é a parte onde viviam os índios Tupiniquim, né? E é a região onde se desenvolveu mais tarde o estado de São Paulo. Aqui nós temos os marcos, né, das capitanias hereditárias. Veja, aqui o marco que divide a capitania de São Tomé para a capitania de São Vicente. Essa capitania aqui toda é a capitania de São Vicente II, né? E aqui nós temos então o marco que define então o tamanho da capitania de São Vicente II. A partir daqui a capitania de Santo Amaro, esse trecho aqui que pega uma parte do atual litoral paulista, né? Aqui nós vamos ter Ubatuba, aqui a Ilha Bela, essa região aqui a capitania de Santo Amaro, e a partir daqui em direção ao sul nós vamos ter a capitania de São Vicente I, que foi aquela capitania onde foi fundado o primeiro engenho por Martim Afonso de Souza e etc. Aqui em 1554 chegaram os jesuítas, né? A segunda leva de jesuítas que chegou ao Brasil foi liderada pelo padre José de Anchieta. E o Anchieta, então, aqui na capitania de São Vicente, fundou o Colégio Jesuíta de São Paulo, assim como foi o de São Paulo de Goa, lá na Índia. Aqui foi criado o Colégio Jesuíta de São Paulo de Piratininga, na capitania de São Vicente. E ao mesmo tempo foi fundada uma vila ao redor desse colégio jesuíta, a Vila de São Paulo de Piratininga. E logo após fundar essa vila, os paulistas, né, ou os vicentinos, né, da capitania de São Vicente, a capitania era governada por Brás Cubas, né? O Brás Cubas, governador da capitania de São Vicente, ele se aliou a um náufrago português que já vivia também há décadas entre os índios dessa região, os índios guaianazes, que viviam mais ou menos por aqui, né? Esse náufrago era o João Ramalho. Ele já vivia como os índios, vivia com as pinturas indígenas, né? Vivia nu entre os indígenas e tal. E ele acabou servindo ali como um intérprete, como um intermediador dos interesses indígenas e dos colonos, né? Dos portugueses naquela região, né? Então o governador da capitania, o Brás Cubas, ele vai se aliar ao João Ramalho e ao grupo dos indígenas guaianazes, né? Que eram rivais dos tupinambás que viviam aqui um pouco mais ao norte, e vai então organizar uma guerra contra os tupinambás dessa região aqui, visando aprisionar e escravizar os índios tupinambás dessa região, do atual Rio de Janeiro.
É aí nesse momento, então, que as lideranças, né, dos grupos Tupinambá aqui dessa região vão formar a chamada Confederação dos Tamoios. Confederação no sentido de juntar, de unir. É claro que esse nome foi dado pelos portugueses, né, o nome Confederação. E de unir, de juntar os povos Tupinambá dessa região com o nome, né, um nome que foi dado pelos próprios indígenas, o nome de Tamoios. A palavra Tamoio significa os avós, os antepassados, os primeiros, né? Como se eles estivessem dizendo para os portugueses, olha, nós somos os primeiros, nós somos os reais proprietários da terra, né? Então nós vamos nos unir contra essa tentativa de invasão e de escravização e etc. Foi a primeira grande revolta indígena que acontece aqui, de resistência indígena à colonização, à escravidão e etc. Então vem a guerra, né, dos paulistas, dos vicentinos contra os tamoios.